Bom, galerinha, vamos lá então falar sobre frações redutíveis e frações irredutíveis, né? Deixa eu botar aqui, fração redutível e frações irredutíveis, tá? O que significa fração redutível? Significa reduzir uma fração, significa simplificar uma fração. Ou seja, olha só, quando eu falo em reduzir uma fração, significa obter uma fração equivalente. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um inteiro. Por exemplo, se eu falar 2/4, se eu falar 1/2, 2/4 representa metade de algo, 1/2 representa metade de algo. Elas são frações equivalentes. Se eu falar, por exemplo, 3/6 e 1/3, 3/6 e 1/3 representam ambos a terça parte de um inteiro, tá? Então isso são frações equivalentes, são frações que representam a mesma parte de um inteiro, tá? Então, obter uma fração equivalente onde o numerador e o denominador representem o menor valor possível. Reduzir uma fração, transformar uma fração redutível numa fração irredutível, significa em pegar aquela fração e ir simplificando aquela fração e reduzindo aquela fração até que você obtenha o numerador e o denominador o menor valor possível, ou seja, valores que não deem mais para ser simplificados. Nós vamos ver em exemplo agora, já, quer ver? Nós já vamos ver exemplo disso aqui, tá legal? Então eu tenho aqui 48/72. 48/72 é uma fração redutível. Por quê? Porque eu consigo simplificar numerador e denominador por um mesmo valor. Por exemplo, como eles são pares, eu consigo dividir numerador e denominador por 2. Quando eu simplifico uma fração, quando eu reduzo uma fração, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Eu não posso dividir por valores diferentes, tá? Eu não posso dividir o 48 por 2 e o 72 por 3. Não, eu tenho que dividir pelo mesmo valor. Mas reparem que quando eu divido 48 por 2 e 72 por 2, eu obtenho 24/36. 24/36 também é uma fração redutível. Eu também consigo reduzir essa fração por 2, dá 12/18. 12/18 também é uma fração redutível. Eu consigo simplificar numerador e denominador, dá 6/9. Aí o aluno vai lá e faz assim, 6/9. Aí o que o aluno faz? Ah, legal, 6/9. Aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 3. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Isso aqui dá 3/3. Não pode, para eu simplificar uma fração, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, o mesmo valor. Então o que eu faço? Eu divido agora por 3, não dá mais para dividir por 2, eu divido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, eu chego em 2/3. Reparem que 2/3 é uma fração irredutível, porque eu não consigo mais simplificar. Eu não tenho mais um número comum, um divisor que a gente chama de divisor comum. Eu não tenho mais um divisor comum entre eles, tá? Eu não tenho um número que divida 2 e divida 3 ao mesmo tempo. Agora reparem que o 2 e o 3, eles são números primos. Quando você começa a simplificar uma fração, a reduzir uma fração, você tem que tentar buscar números primos. Você pode buscar outros números, mas se você for buscando números primos, você vai reduzindo essa fração, tá? O que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores distintos. Tem gente que fala, números primos são aqueles números que têm 2 divisores. Não. Se eu pegar, por exemplo, o 6, ele tem 2 divisores. Ele tem o 6, ele tem o 3. Ele tem o 2, ele tem o 1. Ah, mas ele tem 4. Sim, mas ele tem 4, mas ele também tem 2. O 6 e o 3. O 3 e o 2, tá? Números primos são aqueles números que têm apenas, somente 2 divisores distintos. 2 divisores diferentes. O próprio número e o 1. Ah, o número 1 é número primo? Não, porque o número 1 só tem um divisor. Ele mesmo, tá? Não, são 2 divisores. Ele mesmo, o próprio número e o 1. Aqui eu tenho uma lista dos 10 primeiros números primos aqui, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses números aqui possuem apenas 2 divisores distintos. Ele mesmo e o 1. Tá legal? Então o 2/3 é uma fração irredutível. Fração irredutível é a fração que não pode mais ser reduzida, não pode mais ser simplificada. Agora repara uma coisa, ó, 2 vezes 2, 4,
4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Repare que o 4872 tem o que a gente chama de MDC, maior divisor comum. O maior divisor comum entre o 48 e 72 é o 24. 48 dividido por 24 é 2. 72 dividido por 24 é 3. Se você consegue enxergar dois números e já enxergar o MDC deles, você já pode dividir pelo MDC. Ou então, de repente, você fala, olha só que interessante, isso aqui dá para dividir por 12 e por 12. Você divide por 12 por 12. Aí, se chegar numa fração que ainda é redutível, você continua reduzindo. Agora, se você não consegue enxergar o MDC, maior divisor comum, ou se você não consegue enxergar outros divisores, vai decompondo, vai dividindo esse número, não decompondo, vai dividindo esse número em números primos que você vai conseguir chegar lá no valor que você quer. Tá legal? Então, esse aqui é o conceito de fração redutível e fração irredutível. Agora a gente vai falar sobre procedimentos de redução de duas ou mais frações ao mesmo denominador. Tá? Então carrega o próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre a redução de duas ou mais frações ao mesmo denominador. Carrega o próximo vídeo então, galerinha. Vamos lá, é nóis. Carrega a próxima aula, é nóis.